Olá, meus prezados amigos, sejam todos bem-vindos ao canal da Psicografia. Me chamo Nancy Souza e hoje estou aqui gravando mais uma aula sobre o livro Diversidade dos Carismas no nosso espaço Mediunidade na Prática. Vamos continuar aqui com o relato da médium, né? Quando ela diz o seguinte: no vídeo anterior eu falei sobre as passividades, né? E aqui nesse eu vou continuar, porque tem uma parte do livro que fala realmente das passividades dela. E aqui ele diz o seguinte: embora disciplinada, sem manifestações ruidosas ou palavras descontroladas, ela gesticulava moderadamente e mantinha os olhos abertos, dando, enfim, expressão e naturalidade às suas manifestações. Tem vários médios que, quando eles dão passividade, é tão natural que, às vezes, você nem percebe se o médium está realmente mediunizado, transmitindo aquela passividade, principalmente quando é uma orientação de mentor, né? Tem alguns médios que ele transmite assim aquela fala do espírito e você não sabe nem distinguir de tanta afinidade que existe entre as duas partes, né? Entre médium e espírito. Mas já tem alguns espíritas, né? Alguns médiums que no momento de dar passividade, eles sentem, né, aquele tremor, aquela aproximação assim, com uma energia mais pesada. Ele sente vontade de bater na mesa, porque na verdade ele está falando aqui de educação da mediunidade. E para educá-la, você precisa estudar, adquirir conhecimento, participar das reuniões de experimentações. Desta maneira, você vai entendendo, né, as modificações todas as vezes que você participar. Continuando aqui a leitura, ele diz o seguinte: agia acertadamente a meu ver, no caso, a médium, né, a Regina, permitindo que o espírito manifestante pudesse expressar-se convenientemente, dizer, enfim, ao que veio e expor sua situação a fim de que pudesse ser atendido ou, pelo menos, compreendido nos seus propósitos. No momento que você recebe na sua sintonia um espírito que você está ou num grupo mediúnico ou num grupo de educação da mediunidade ou nas reuniões de experimentações, né, para educá-las, educar a mediunidade, o que acontece? Naquele momento, você vai ficar concentrada, a sua concentração vai buscar a sintonia deste espírito trazido pela equipe espiritual para que ele seja atendido. Naquele momento, aquela sala ela passa a ser um hospital de almas necessitadas. E naquele momento que o dirigente percebe que o médium já está ali pronto, preparado com o espírito para se manifestar, ele já busca ou ele mesmo fazer o esclarecimento, ou se tem algum médium, né, se tiver algum médium ali no meio daqueles que estão experimentando naquela reunião, tem também os médiuns de sustentação, os esclarecedores, que eles chamam de dialogadores, para conversar com aquele espírito. Mas no caso da médium, né, no momento que ela percebia isso, era tão sutil que ela mesmo conversava com o espírito também. E naquele momento que o dirigente se dirigia a ela para conversar com o espírito, ele ia percebendo aquela serenidade dela, a quietude da sua mente, a sua concentração altíssima, ela não deixava brecha, né? Continuando aqui a nossa leitura, ele diz o seguinte: afinal de contas, se a manifestação ficar contida na rigidez de tais parâmetros, acaba inibida e se torna inexpressiva, quando não inautêntica,
de tão deformada. Aqui ele quer dizer o seguinte: no momento que a manifestação de um espírito, através de um médium que está em experimentação numa reunião de educação da mediunidade, às vezes pela falta de por ser uma pessoa inexperiente, porque na verdade ele está ali aprendendo, como ela estava aprendendo, mas ela aqui, em si falando de Regina, é uma médium que já vinha preparada. Mas neste caso aqui, dependendo da comunicação, ela não era validada, né? Em tais situações, é como se o médium ficasse na posição de mero assistente de uma cena de exaltação e a descrevesse friamente, em voz monótona e emocionalmente distante dos problemas que lhe são trazidos. É preciso considerar, no entanto, que ali está uma pessoa angustiada por pressões íntimas das mais graves e aflitivas, muitas vezes em real estado de desespero, que vem em busca de socorro para seus problemas, ainda que não o admita conscientemente. Aquele espírito que vem se manifestar através da sintonia dessa médium, além da aflição no momento que ele traz a comunicação, ela também estava muito aflita com tantos fenômenos à sua volta. E ela mesma fala que esses fenômenos, num determinado momento, o que acontecia? O dirigente chamava a sua atenção. Por quê? Porque no meio ali, junto, reunidos naquela sala, tinha outras pessoas e também tinha ele que era médium. Só que ele não tinha a mesma desenvoltura dela. Porque cada médium, meus irmãos, tem um trabalho diferente um do outro. Tem médium que no momento que ele dá a passividade, ele sente todas as dores do espírito. Se o espírito desencarnou por um infarto fulminante, ele sente dores fortíssimas no peito. Tem médios que passam, às vezes, uma semana inteira sentindo dores. Outros, quando desencarnam por meio de um acidente de carro, e que muitas vezes pode ser que ele venha desencarnar naquela hora, e no momento da colisão pode ter quebrado as pernas, os braços, ou até mesmo cortado para poder sair de dentro do carro, né? E nesse momento, quando o espírito deixa o seu corpo ali, que ele vê o seu corpo mutilado, perna para um lado, os braços para o outro, às vezes o corpo para outro, ele fica sem saber o que fazer. E quando ele chega na sintonia de um médium para ser atendido neste pronto-socorro espiritual, o próprio médium sente as pernas, ele acha que ele não tem as pernas porque elas ficam adormecidas, ele não consegue pisar no chão. Se ora foi os braços, acontece da mesma maneira. Então, meus irmãos, nesta condição de intermediário, depende de médium para médium. Cada um tem a sua postura, tem o seu trabalho, tem o seu conhecimento. E quanto mais instruções você adquire, mais sutil fica as suas comunicações. Vou ler mais um pedacinho aqui. Não é uma vaga e despersonalizada entidade, uma simples abstração, mas um espírito que se manifesta. É um ser humano, vivo, sofrido, desavorado, que está precisando falar com alguém que ouça, que sinta seu problema pessoal, que o ajude a sair da crise em que mergulhou, que partilhe com ele suas dores, que lhe proporcione por alguns momentos o abrigo de um coração fraterno. Aqui, o que ele quis dizer com isso daqui? No momento que aquele espírito se manifestou através da médium, o instrutor, o dialogador, o esclarecedor, ou quem quer que seja que vai dar assistência ao médium, tem que se dirigir a esse irmão com muito amor, com muito carinho, com paciência, usando palavras benevolentes, usando o evangelho como ponto de partida para esclarecer esse espírito, sendo benevolente, paciente, tolerante, amoroso. Porque na medida que você vai esclarecendo esse espírito, ele vai contando a sua história, porque ele não conta a história dele de uma vez.
E no momento que você está esclarecendo esse espírito, o médium que está dando passividade, ele está recebendo uma aula de esclarecimento para mais tarde, caso ele esteja em algum ambiente, que ele sinta algo diferente, porque a sensibilidade do médium tem alguns que, às vezes, entrou numa casa, ele já está sentindo energia ruim. Ao mercado, a um açougue, aonde você for, se você sentir uma energia diferente, você vai saber conversar com seu mentor espiritual. Porque você conversa com o espírito, com a linguagem do pensamento. E é essa linguagem do pensamento que você vai utilizar naquele momento para esclarecer aquele irmão. Você vai conversar com ele, que ali não é lugar, que vai fazer uma prece para ele, vai encaminhar ele para os hospitais do mundo espiritual, para as colônias de refazimento. E se ele é um espírito que está precisando de ajuda, que ela vai mentalizar ele para um local bonito, né? Uma colônia cheia de flores, de árvores. Mentaliza uma igreja bonita e lá dentro dela você mentaliza uma maca e oferece para este irmão. Mentaliza também os bombeiros, né? Socorrendo um irmão em aflição. No mundo espiritual também é assim. Vamos continuar aqui com esta página que é muito importante. O médium frio e com todos os seus freios aplicados à manifestação não consegue transmitir a angústia que vai naquela alma. Às vezes o espírito chega com tanta emoção. A emoção dele é tão grande porque ele foi atendido, ele foi socorrido, ele encontrou um ambiente sadio, um hospital que lhe ofereceu atendimento como um pronto-socorro. E naquele momento, o médium segura, ele não chora. Às vezes, ele acaba entrando naquela energia do espírito com a sua passagem pela terra, que não foi talvez muito boa, ele começa a relembrar e transmite para o próprio médium. E é nesse momento que você vai adquirindo este exercício, se o espírito chegou com vontade de chorar, ou se ele chegou sem nada querer falar, sem nenhuma palavra a proferir. Tudo isso é possível. Mas o médium, quando ele está passando por esses experimentos, ele tem que sentir de tudo isso um pouquinho, para ele saber distinguir o que é dele e o que não é. Porque o médium sensitivo, o médium também ostensivo, o que acontece? Ele tem dores de cabeça, ele tem ansiedade, às vezes ele tem vontade de chorar, às vezes ele sente vontade, bate aquela melancolia. E do nada ele não sabe de onde saiu, ele muda de humor rapidamente. Mas por quê? Talvez ali ao seu lado existe aqueles irmãozinhos, né, sendo preparado para que ele, no momento que estiver lá, na casa espírita, num ambiente preparado, ele possa se permitir a esse treino, esse treinamento da educação da mediunidade. Vou ler mais um pouquinho. Nenhum problema é maior naquele instante para o manifestante do que o seu. Nenhuma dor mais aguda do que a sua. Dizíamos há pouco que a médium permitia que o manifestante se expressasse a seu modo, mas a rigor ela simplesmente não sabia trabalhar de outra maneira. Por quê? Porque naquele momento ela deixava que o espírito se manifestasse naturalmente. Ela não precisava usar nenhum gesto, mudar a sua fala, mudar o seu jeito, porque ela foi uma médium que já veio preparada. Mas tem alguns médiuns que mudam a fala sim. Tem médiuns que são homens que transmitem fala de espíritos femininos. Já que o espírito não tem sexo, mas às vezes é um espírito feminino que viveu na Terra e que num determinado momento ele pode até mudar a voz. Sim, não tem problema nenhum. Faz parte. Veja, se você quando está no centro,
que você dá passividade para um vovô, para uma vovó. Isso acontece muito na Umbanda, né? Ele muda o seu gesto, ele muda a sua fala, a sua voz. Tem médiuns que falam idêntico. Mas isso não se é permitido? Sim, é uma manifestação espiritual. Você está sendo trabalhado, você é um instrumento. Cabe a você estudar. Porque no momento que você estuda e evolui, aquele espírito também evolui junto com você. E daí ele fica tão evoluído que ele vai perceber que não precisa mais daquele gesto, daquela voz. Ele vai se manifestar como um espírito normal conversa, como um ser humano normal. Sendo espírito que uma vez ele passou na Terra. E ele vai lembrar de tudo isso. Para finalizar esse bloco, meus irmãos, ele diz o seguinte: no entanto, o dirigente exigia que a médium transmitisse tudo na rígida postura de um robô, que leva a palavra de um lado para o outro, mas não admite que se filtrem também as emoções que elas contêm e que as impulsionam. Aqui era difícil, porque ela era uma média educada, disciplinada, ela já veio com tudo isso. Mas se eu for olhar para o outro lado, para um outro médium que não veio preparado, mas que é um médium ostensivo e que tem que passar por todas essas dificuldades, né? Ele vai aprender a se educar, a não bater na mesa, a não falar palavrões, a ter que filtrar o que o espírito está trazendo para ele. Tudo isso se faz necessário passar por uma educação da mediunidade para você aprender a lidar com todo tipo de energia dos espíritos trazidos até a sua sintonia. Porque aqueles espíritos trazidos até a sua sintonia são espíritos que são permitidos pela equipe espiritual no qual você está inserido. Porque você não vai receber um espírito naquele ambiente que já foi preparado 24 horas antes, com a sua sintonia, outros espíritos zombeteiros e brincalhões, né, para atrapalhar ou interferir no ambiente, na comunicação que está sendo trazido. Às vezes também a própria equipe espiritual traz esses espíritos para dar uma lição de moral no médium, naquele momento em que ele não exige uma dedicação, não se permite ao estudo, às instruções, a assistir palestra, a tomar passes, para que ele também se prepare, porque ele precisa também disso. E aqui um pedacinho no final, ele diz o seguinte: o espírito nem consegue sentir no ser que utiliza como instrumento um pouco de empatia, de solidariedade, de fraternidade, de emoção, praticamente de calor humano. É um filho de Deus que está ali, que foi resgatado, foi levado para um hospital, para um pronto-socorro. Eu tenho que tratar bem, com muito amor. Meu irmão, você está aqui. Eu estou me colocando receptiva como médium. Enquanto ele não consegue expressar o que ele precisa falar, eu vou mentalmente conversando com ele, porque o meu mentor espiritual está do meu lado, conduzindo aquele trabalho para que eu possa fazer um trabalho bem feito. Finalizando esse bloco, ele diz: é nisso que resulta a excessiva e tão decantada passividade, que muitos conhecem como sendo uma incorporação. E a incorporação desses irmãos, em alguns lugares, em alguns ambientes de atendimento, alguns centros, muitas pessoas às vezes dizem: não, eu só quero tomar passe com aquele médium que está incorporado, como se o espírito dominasse totalmente ele. Olha, meus irmãos, segundo Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, até mesmo os médios que se dizem inconscientes, eles sabem de tudo o que aconteceu. Ele pode não saber ali na hora, mas assim que termina a passividade, o próprio mentor espiritual, o espírito está ali comunicante, ele vai saber de tudo através da sua sintonia. E nesse momento, é isso que ele está falando aqui, a tão sonhada passividade. Porque muitos dizem: eu não vou naquele centro, eu não vou em tal lugar receber um passe, porque os médios lá não estão incorporados. Por
Porque às vezes não precisa, a sintonia do médium já foi sintonizada com aquele espírito e ele não precisa ficar de olho fechado, mostrar que está ali todo deformado para trazer um espírito até a sua sintonia, entendeu? É para esse tipo de passividade, e para esse tipo de passividade, nossa jovem não estava preparada. Daí os problemas com os métodos da casa e, obviamente, com os dirigentes de trabalho. Olha a diferença. Ela precisava estudar, precisava trabalhar, mas o dirigente queria forçar essa irmã a dar passividade com gestos, né, com batedeira, que ela fosse diferente, que ela fosse iguais aos demais que estavam lá e até mesmo igual a ele, que ele também era médium, né? E ele ficava observando ela. Então, se você se identificou com esse vídeo, curte, comente, compartilhe. Me ajude a divulgar esse canal, o canal da psicografia. Tem cursos, né? Esse curso desse livro que a gente está fazendo, esse estudo Mediunidade na Prática, do livro Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Eu recomendo todo médium fazer a leitura. E se você já leu, releia. Se você já releu, estude, porque vale a pena. Sabe por quê? Porque no momento que você está lendo, estudando, não só você está sendo beneficiado, mas o seu mentor espiritual, a espiritualidade amiga que traz aqueles irmãozinhos para ler com você, mesmo eles não tendo condições de ler seus pensamentos devido à frequência vibratória deles, mas você, à noite, quando você dormir, você vai lá para o astral, dar aula para esses irmãozinhos, estudar com eles. Sejam todos bem-vindos e que Deus nos abençoe.